Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E tenho feito poucos vídeos, né? Você talvez deve ter percebido. Você que talvez assista aqui o canal com mais frequência deve ter percebido que os vídeos deram uma parada, né? Realmente, né, deram uma parada, né? Tive alguns probleminhas, mas aos poucos, né, conforme periodicamente vou retornando aí o YouTube, tá? E para comentar um assunto muito importante para todos nós católicos. Todo católico tem que prestar atenção no que está acontecendo na igreja, né? E vimos agora recentemente a excomunhão do bispo Viganò, né, Dom Viganò, e é um alerta, não é? Muitas pessoas, né, acendeu aí uma fogueira, o estopim para o sede-vacantismo, né? Muitas pessoas querendo sair da igreja, decretar sede-vacância, né? Pessoas saindo da igreja e dizendo que não saíram, que tem a igreja falsa, a igreja verdadeira, que o Papa Francisco não é o Papa verdadeiro. Tá? Existe muito disso aqui na internet, né? Muita briga entre os católicos, uma confusão infernal tem acontecido na internet e entre os católicos, né? Temos que separar algumas coisas aqui. O bispo Dom Viganò, ele foi excomungado por cisma, porque ele negou o Papa Francisco, né? Ele negou que o Papa Francisco seja um Papa legítimo. Tá? Então, dentre outras coisas, não vou adentrar aqui profundamente, porque é um assunto muito complexo e é um assunto que os leigos não têm nem noção, né? Nós leigos só vemos a gente só vê a ponta do iceberg. A gente não vê o que realmente está acontecendo lá nos bastidores, o que está acontecendo. Dom Viganò chutou o balde e simplesmente falou um monte de coisa, muitas denúncias, muitas coisas são válidas, mas chegamos aí ao ponto à beira do sede-vacantismo, que é uma linha muito fina. Existe uma linha muito fina entre você denunciar as coisas erradas e você chegar no sede-vacantismo. Tá? Que nós não devemos fazer isso. Nós vemos aí muitas pessoas revoltadas com a situação que está a igreja. Elas querem, muitos deixam a igreja, viram protestantes, né, porque acham que a igreja como um todo, a igreja não presta, a igreja é falsa. E aí tem o sede-vacantista que fala que a igreja é verdadeira, aquela igreja antes do Concílio Vaticano II. Então vira aquela confusão danada e você que está assistindo, as pessoas que vêm ao YouTube, os leigos, as pessoas que ficam perdidas, não sabem para onde ir. Será que devo ir à missa? Não devo ir à missa? Então vira uma confusão infernal. A confusão realmente do demônio. O demônio causa essa confusão que nós estamos vendo. Tá? Tudo isso é causa do inferno, do demônio querendo destruir a igreja, tá? Causando confusão entre os fiéis, tanto os leigos, sacerdotes. Essa confusão toda vem do inferno, tá? Para simplificar tudo. Mas o que nós vamos fazer? A igreja é de Cristo. Só lembrar da passagem bíblica, quando Cristo fala do administrador, dos bons administradores e do mau administrador. O dono da vinha saiu para uma grande viagem. Jesus saiu, foi ao céu e deixou quem tomando conta da vinha? Pedro e os apóstolos. Né? Então Pedro tem as chaves do reino dos céus. Pedro se tornou o primeiro papa. Então, um administrador. Viraram administradores do reino dos céus aqui na terra. Até os dias de hoje existiram os bons e os maus administradores da igreja. Tá? Bons e maus papas, bons e maus padres, bispos, leigos. E nem por isso a gente tem o direito e essa capacidade de decretar por nós mesmos ou através de documentos XYZ de que a igreja não é válida, que o Papa não é válido, que devo sair, ficar rezando em casa. Sou católico, mas não vou mais à missa porque não acredito mais que é válido. Isso não existe, tá? Nós temos que focar na igreja, focar em Deus e em Jesus Cristo. A igreja, em primeiro lugar, é de Cristo. Se o Papa está errando, se o padre está errando, se o padre da sua paróquia erra, faz alguma coisa errada, devemos rezar pelo Papa, rezar pelos padres, rezar pelos bispos,
oração. Tá? Tudo que nós podemos fazer é oração. Quanto mais a gente fala sobre muitas coisas, mais a confusão aumenta. Tá? Então essa é a realidade. Devemos denunciar as coisas erradas, né? Denunciar, por exemplo, o modernismo, as coisas, os padres modernos. É claro que existe os 2 pesos e 2 medidas. Nós vemos que o modernismo governa a igreja hoje, está no mais alto escalão da igreja hoje, o modernismo. Tá? Mas não por isso nós devemos abandonar tudo e decretar a sede vacância. O Papa está lá. O Papa Francisco é o Papa. Ele é um Papa legítimo. Tá? Assim como todos os outros papas foram. Mas existiram os bons e os maus papas. Papas que pecaram, papas que fizeram coisas horríveis, coisas terríveis no passado. Coisas até piores do que o Papa Francisco. Tá? É só pesquisar a história da igreja. Então, devemos nos acalmar. Acalme o seu coração. Não deve se desesperar. Pare de chamar o Papa Francisco de a besta do Apocalipse, o falso profeta. Pare com isso. Se você... Eu respeito você que acredita. Né? Mas se quiser continuar no canal, continua. Se não quiser, saia e vá falar com o Frei Tiago e não sei mais quem. Não tem problema nenhum. Mas essa é a posição aqui do meu canal, é a minha posição. Estou com a igreja, tá? Rezemos pela igreja e a gente fazer a nossa parte. Se algo está errado, que nem bênçãos, por exemplo, a bênção para casais do mesmo sexo, está errado, né? Não deveria ter, né? E dentre outras coisas que acontecem na igreja, não deveria ter. Né? O Chúcio Fernandes está no comando do descatério, é algo terrível, né? Não deveria ter. Muitos padres e bispos da Alemanha deveriam ter sido excomungados, mas não foram. Por quê? Existe essa pergunta no ar. O modernismo está avançando na igreja, mas nem por isso devemos abandonar a igreja, abandonar o barco. Você que virou sede vacantista, você abandonou o barco, mesmo que você ache que não. A igreja está lá, a igreja de Cristo continua viva. Jesus está presente e vivo na Eucaristia. Você pode se confessar com os padres. Procure o melhor padre que você puder achar. Não é? Não precisa ser realmente... Se você não conseguir encontrar a missa tradicional, que muitas pessoas... vá na missa tridentina. A missa, toda missa, se for com o Vaticano, se tiver comunhão com a igreja, se essa missa for tanto a missa dita missa nova ou então a missa tradicional, se tiver ligação com o Vaticano, com o Papa, com a Igreja Católica, ela é válida. O Papa é isso, o Padre é aquilo, o Padre é isso, o Padre é aquilo, não importa. Foram ungidos por Deus, eles têm o poder dado por Deus para perdoar os pecados, para consagrar a Eucaristia. Como dizia o Frei Jorge da Paz, o saudoso Frei Jorge da Paz, o padre, ele é padre até no inferno. Ele pode ir para o inferno como padre. Pode ajudar muita gente, pode absolver os pecados dos outros, mas se ele estiver em pecado mortal, ele vai para o inferno. Então, o Frei Jorge da Paz falava isso e é uma verdade. Amém? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Continue na igreja, continue rezando, reze pelo padre, pelo Papa, pelo seu pároco aí da sua paróquia. Se for modernista, se for tradicional, se for... Reze pelos padres, reze pelo Papa, reze pela igreja. Estamos numa confusão muito grande. Quanto mais criticamos o Papa, quanto mais falamos, quanto mais nós nos metemos ainda mais nesse abismo, nós caímos nesse abismo, nesse engano de achar que a igreja não está valendo, que a igreja não presta mais. Parem com isso. A internet está um caos. A igreja na internet, parece que a igreja está destruída e não é isso. Tá certo? Bom, é isso. Respeito você se pensa diferente. Coloque aí nos comentários o que você acha. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.